Bom dia a todos e bem-vindos aos nossos painelistas. Estamos prestes a falar sobre uma das questões mais recorrentes nas manchetes israelenses internamente e aquela da qual depende quase toda a pauta de políticas públicas. Estamos em um ponto em que a política representativa provavelmente é agora a parte mais fraca do governo e o judiciário, indiscutivelmente, é a mais forte. Isso gerou vários impactos na segurança nacional, crescimento econômico, relação religião e Estado e em quase todas as questões possíveis. Ahm, Quero abordar essa conversa com muito amor e admiração por Israel e por sua sociedade, porque às vezes há uma tendência de cair numa dinâmica polarizada ou negativa. Não é desse lugar que estou falando. A questão é como seguimos em frente. Mas para isso precisamos entender como chegamos aqui. Primeiro, vou chamar o Gad. Essa reclamação sobre o Deep State, termo que não gosto, ou o Estado Profundo, é algo ouvido em muitos países atualmente: Estados Unidos, Reino Unido, Coreia do Sul e Brasil. E a lista segue. Há algo distintivo no caso israelense? Yotam Zinri, o satirista, diz que em Israel a política eleitoral é um controle sobre o governo e o governo reside fora dela, nos tribunais. Então eu acho que, antes de tudo, nós somos os mais avançados nesse processo e os mais radicais, e o único lugar que eu conheço onde o tribunal acha que também pode ditar as regras do jogo, as regras constitucionais do jogo. Não é só que ele joga dentro do jogo, ele se vê como autorizado a ditar uma constituição e a editá-la ou exercer revisão judicial sobre ela. Então não há nenhum limite ao poder do tribunal em Israel. E em segundo lugar, o caso de Israel demonstrou que nesse jogo os tribunais representam elites que são primeiro antinacionais e depois antidemocráticas. E eles são antidemocráticos porque são antinacionais, porque a maioria é nacional. Então, para superar o caráter nacional do Estado, é preciso subverter a democracia. E o que essas elites demonstraram em Israel é que, se você tentar mudar as regras do jogo por dentro, eles vão incendiar a casa. E o que aconteceu aqui nos dias da reforma é o famoso bebê do julgamento de Salomão. Eles estavam dispostos a despedaçar o bebê, e a maioria recuou. Breve complemento no espírito do Israel Law and Latvia Forum, que visa inspirar debates sobre essas questões. Muitas vezes ouço pessoas dizendo que algo precisa ser feito. A estrutura constitucional de Israel está fora dos padrões em comparação com outros lugares. Algo precisa ser feito. No entanto, a liberdade de expressão não está codificada na lei israelense. Isso está na Suprema Corte. Isso está na jurisprudência da Suprema Corte e no reconhecimento de todos os tipos de casamentos não tradicionais, jurisprudência da Suprema Corte, e na integração das mulheres nas Forças Armadas, para o bem ou para o mal, em diferentes partes disso, certo? Nas unidades de combate, é a Suprema Corte. Então, se perdermos esse contrapeso, toda a sociedade muda e todos os nossos direitos civis são afetados. Esse argumento está presente no debate público israelense. Como você responde? O tribunal não protege a liberdade de expressão. A única vez que um órgão de notícias foi fechado foi por ordem do tribunal, o Arutz Sheva, dos Mitna Mitnashalim. Então, o tribunal não protege os direitos dos indivíduos. Nós temos um histórico horrível de direitos humanos. As taxas de condenação aqui são monstruosas. A detenção aqui não tem limite e os tribunais apenas carimbam isso. Então, os tribunais tomam partido na política. Elana, vou te dar só um número, pois temos pouco tempo. Quantas denúncias foram apresentadas após os distúrbios de Kaplan? Zero. Quantas pessoas foram indiciadas no protesto contra a retirada de Gaza? 700. Então, o tribunal não protege os direitos humanos, não protege os direitos de grupos, não protege a liberdade de expressão. Ele protege apenas um lado na arena política. Tudo bem. Então, sentamos na ordem errada. Vou conversar com Eugênio por um instante e depois volto para você, Avi. Posso dizer algo sobre isso? Claro, mas rapidamente. 15 segundos. Acho isso um pouco injusto. Acho que Israel tem um bom histórico de direitos humanos. É como todo mundo, não é perfeito. Só nos territórios. Mas não, eu acho que é um histórico de direitos humanos razoavelmente bom. Só que é errado pensar que isso vem das ações do tribunal. O tribunal ora é bom, ora ruim.
Às vezes protege a liberdade de expressão, outras a prejudica, e você está certo sobre a decisão de Evud Oshava. Não é tão bom em proteger os direitos dos acusados de crimes. Mas às vezes o parlamento também, às vezes a legislação é boa, às vezes é ruim. Nenhum dos dois tem um histórico perfeito. No final das contas, a virtude da democracia é que resolvemos essas questões em um processo deliberativo, o que não acontece quando o tribunal passa por cima de todo mundo. Eugene, é a sua vez. Como muitos nesta sala sabem, esse problema tem raízes que remontam a décadas. E à medida que essa disfunção na estrutura do governo crescia, as principais críticas vinham, na verdade, da intelectualidade israelense. Elas vinham de pessoas mais afiliadas à esquerda de Israel, mais ao centro-esquerda de Israel. Exemplos incluem a professora Ruth Gavison, o professor Daniel Friedman e o professor Menachem Meltzer. Hoje, infelizmente, isso é considerado mais uma questão ou prioridade da direita. Como podemos elevar isso de volta ao nível de princípio, em vez de personalidade e política? A questão era que alguns dos grandes críticos, como David Friedman e Ruth Gavison, as críticas aos poderes do judiciário vieram da esquerda acadêmica porque naquela época a crítica ao judiciário era puramente uma questão acadêmica. E a academia é quase inteiramente de esquerda. Quando isso passou a ser traduzido para a política, foi aí que a divisão partidária começou. E isso porque, como sabemos bem no Fórum Kehillah O, o grande erro da reforma judicial foi dizer: ei, nós só fizemos uma observação. Os tribunais e os assessores jurídicos têm todo o poder no país e o governo é só uma fachada. Temos uma ótima ideia. Vamos mudar as coisas para transferir só um pouquinho de poder das pessoas que têm todo o poder para as pessoas que não têm. Nem preciso dizer que eles não disseram: uau, essa é uma sugestão razoável, vamos fazer isso. Pelo contrário, eles lutaram vigorosamente para manter o poder. Para tornar isso uma questão mais ampla, acho fundamental que o público conheça toda a gama de questões, incluindo questões de segurança nacional e questões internacionais em que os tribunais estão minando o governo. Porque os tribunais não fazem isso diretamente, eles fazem isso por meio de assessores jurídicos, vetando algumas das melhores decisões que o governo poderia ter tomado na guerra, que foram mortas na raiz pelos assessores jurídicos. O governo reluta em divulgar isso por vários motivos. Mas eu acho que se o povo soubesse o que já perdeu só nos últimos anos por causa do efeito vinculante dos assessores jurídicos, eles se revoltariam. Avi, eu quero trazer o público um pouco para os bastidores do campo reformista. Certo, e há um certo debate dentro desse campo, onde um lado diz que o que realmente precisamos é de uma reforma estrutural. Precisamos mudar os incentivos dos atores do sistema político e judiciário para que as coisas se resolvam. E outro grupo, que está um pouco desiludido com o rumo que as coisas tomaram até agora, diz que o que você realmente precisa é apenas colocar as pessoas certas nos lugares certos. Não importa se são ativistas de direita, em vez de afirmar que o ativismo só é aceitável se for de direita. Essa discussão continua. Como você vê isso? Você é alguém que já trabalhou como assistente no tribunal. Você é alguém que já ensinou direito tanto na universidade quanto em vários outros contextos. E eu gostaria de saber a sua opinião. Sim, obrigado. Então, a questão de colocar as pessoas nos lugares certos é vital. Não importa qual seja a sua posição sobre essas coisas, certo? Quero dizer, idealmente, a democracia é um governo por representantes do povo após um processo deliberativo. E se você quer que os representantes possam executar as decisões que tomam, eles precisam de uma burocracia que responda ao que eles decidiram após suas deliberações. Atualmente vivemos uma situação difícil no mundo moderno, não só em Israel, mas em todo o Ocidente. Nossa sociedade é pós-deliberativa. As pessoas já não debatem de verdade. O que elas mais fazem é tentar intimidar ou gritar umas com as outras. Mas isso torna ainda mais importante que, se você vai ter processos democráticos, a burocracia, no final das contas, tem que seguir o que os representantes do povo decidem, porque não vai haver uma maneira de convencer ninguém a fazer nada. Simplesmente tem que ser assim. Você toma as decisões e segue em frente. Agora preciso acrescentar que, neste momento, o Supremo Tribunal está debatendo
um projeto de lei que foi aprovado, uma reforma muito branda na composição do Comitê de Nomeações Judiciais. Em Israel, juízes são nomeados por um comitê. O comitê tem, como você sabe, uma composição controversa que mais ou menos dá aos juízes em exercício o poder de veto sobre a nomeação de futuros juízes, e a reforma transformaria o comitê basicamente em uma organização bipartidária, na qual haveria representantes do povo, tanto da coalizão governista quanto da oposição. A Suprema Corte indicou de forma muito clara nas audiências desta semana que vai considerar isso inconstitucional. Esta é uma lei constitucional, certo? É uma lei básica. A decisão da Corte será criar um novo princípio, retroativamente inserido na fundação de Israel para derrubar essa nova lei. E eles já explicaram o que vão fazer. Você sabe, nessa ideia meio mística, é ruim ter políticos nomeando juízes. O presidente da Suprema Corte, em um vídeo que tem circulado, disse: "Não, nós sabemos melhor. Sabe, políticos, quem quer eles? Quem sabe melhor que nós o que os juízes devem fazer para tomar decisões corretas? Então você não pode ter controle sobre as nomeações a menos que também haja uma reforma estrutural que permita que a Suprema Corte autorize mudanças e nomeações. E eu vou dizer, além disso, você não pode nem mesmo ter uma reforma judicial ou qualquer tipo de reforma estrutural, a menos que haja mudanças institucionais, porque o tribunal não vai permitir. Certo, chegamos aos 3 minutos. Agora teremos uma rodada relâmpago partindo dessa sua última resposta. E espero que tenhamos tempo suficiente para que todos possam compartilhar 1 minuto de suas opiniões. Os americanos dizem que Israel precisa de uma constituição para resolver esse problema. Uma constituição escrita resolve esse problema? E de qualquer forma, se tivermos tempo, uma reforma que você faria na instituição judicial e uma que você faria na instituição do Knesset ou do governo? Eugene? A ideia de redigir uma constituição é algo bom, se ela disser coisas boas. E a verdadeira questão é o que está nessa constituição. Agora, a Suprema Corte assumiu o poder total sobre as nomeações do governo, o poder de demitir um primeiro-ministro e o poder de cancelar dispositivos da Constituição de que não gostam. Qualquer constituição redigida sob a sombra do poder da Suprema Corte seria simplesmente uma constituição criada para chancelar o poder deles. E a chamada Constituição da Declaração de Independência, muito discutida por alguns políticos, é simplesmente uma forma de legitimar retroativamente o poder absoluto da Corte por meio de termos tão vagos que eles poderiam interpretar como quisessem. Eu costumava compartilhar da opinião de Eugene. Na verdade, eu disse isso várias vezes quando estive envolvido, há cerca de 15 a 20 anos em esforços de elaboração constitucional. E desde então mudei de opinião, e deixe-me explicar o porquê. Antes de você ter uma Constituição que realmente funcione, é preciso haver um acordo de que respeitaremos as regras. E este tribunal não as respeita mais, certo? Então você pode colocar o que quiser em uma Constituição e a Suprema Corte simplesmente vai ignorar, certo? Eles acham que sabem mais. Eles vão identificar princípios invisíveis que sempre estiveram lá, você sabe, nos últimos 60, 70, 80 anos, e então fazer o que quiserem. Antes de conseguir algo, acho boa ideia ter uma Constituição escrita, embora eu diga que nos saímos bem com a Constituição britânica não escrita. Primeiro e antes de tudo, você tem que mudar as instituições. Acho que há dois possíveis desfechos. Uma é que nomeamos um tribunal constitucional pela Knesset acima da Suprema Corte, e esse tribunal será representativo de todas as opiniões do público, e, portanto, teremos a confiança do público. Você pode ter uma Constituição porque eles a respeitarão. A segunda é que estamos indo para um choque constitucional. Não creio que isso seria uma guerra civil, como disse Aharon Barak. Acho que seria só um dar de ombros. Um dia tomarão uma decisão tão absurda que todos os políticos simplesmente ignorarão. E como Hannah Arendt disse uma vez, a maneira mais eficaz de minar a autoridade é o riso. Um dia essas pessoas vão virar motivo de piada. Vou lembrar a todos que isso foi dito no espírito de soluções produtivas e positividade. Ami Israel Shai. Conferência maravilhosa. Obrigado.